Amém? Quem quer ir embora aí? Levanta a mão. Fala, já chega, já tá bom por hoje. E quem quer mais? Levanta a mão. Amém. Eu creio que tem mais do Senhor para as nossas vidas nessa noite. E se você está aqui realmente querendo, precisando de mais, eu creio que o Senhor vai continuar compartilhando da sua presença, do seu amor, da sua graça sobre as nossas vidas. Nós estamos hoje continuando uma série de mensagens que nós começamos desde a semana passada. E então, na semana passada a gente explicou sobre isso. A gente estava iniciando uma série de mensagens para falar sobre alguns assuntos. Dentre eles, desânimo, cansaço, preguiça e depressão. Não se restringe só a esses assuntos, nós vamos falar de mais. Hoje, inclusive, você vai ver um assunto que não está nessa lista, mas esses são os assuntos principais que a gente propôs conversar ao longo dessa série de mensagens que nós começamos na semana passada. Semana passada nós aprendemos bastante coisas aqui, mas eu quero recapitular as principais para a gente continuar com base nessa ideia, nesse conceito. Semana passada nós aprendemos que o apóstolo Paulo disse que existe um grupo de pessoas que não desanima. E isso nos chamou muita atenção, porque todos nós estamos expostos, sujeitos ao desânimo, e o apóstolo Paulo disse, existe um grupo que não desanima. E então nós nos propusemos a estudar sobre isso, falar, se existe esse grupo de pessoas, o que eles têm? E a gente passou a estudar sobre esse grupo, e o apóstolo Paulo falou, nós não desanimamos. Porém, ou seja, ao contrário disso, a cada dia o nosso homem exterior se envelhece, deprecia, se corrompe, no termo que estava mais em comum na Bíblia de todo mundo, mas está associado a envelhecer. O corpo externo, o homem externo envelhece a cada dia, porém o homem interior, ele se renova a cada dia. E então nós percebemos aí uma estratégia, percebemos aí uma graça de Deus que o apóstolo Paulo descobriu. E eu ensinei isso para vocês. Ele fala isso em meio a um testemunho que ele estava falando sobre as suas perseguições, ele estava falando sobre as suas dificuldades, as suas dores, os problemas da sua caminhada. E após esses testemunhos, em meio a esses testemunhos da sua árdua jornada, o apóstolo Paulo fala assim, nós não desanimamos. E então nos chama a atenção a muitos problemas, conflitos externos que ele passa, que ele sofre, mas mesmo em meio a esses problemas, esses conflitos, ele testemunha que ele não desanimou, e ele nos chama a atenção que existe um grupo de pessoas que não desanimam, pelo contrário, ele se renova a cada dia, porque ele não estava falando do seu corpo físico, mas estava falando da sua alma, das suas emoções. E então nós aprendemos que ânimo e desânimo é uma palavra que ela precisa ser estudada além do português, porque existe um conceito, existem informações que a língua portuguesa não nos passa, e eu falei com vocês sobre o grego, e eu ensinei que a palavra efimeu é prontidão para fazer, que é ânimo. Então ter ânimo é ter efimeu. Vocês estudaram isso também na quinta-feira, no Revivo. E então efimeu é pronto para fazer. Então quando temos ânimo, a palavra ânimo traduzida do grego para o português, então fica efimeu, no português ânimo. E o que quer dizer efimeu? Estar pronto para fazer. E afimeu, que é desânimo, que é a negativa de ânimo, o que é? É não estar pronto para fazer. E então nós descobrimos que desânimo é não estar pronto para fazer. E ânimo é estar pronto, preparado para fazer o que tiver que ser feito. Não foi isso que nós aprendemos? Porém, diante do ânimo, existe uma grande ferramenta, uma grande estratégia, uma grande arma que o nosso adversário usa contra as nossas vidas. Falamos sobre muitas armas aqui, mas destacamos essa arma chamada desânimo,
que é uma grande arma que o adversário usa sobre as nossas vidas, e pessoas que ele não consegue abater em vários níveis, em várias classes de arma que ele usa, ele deixa essa arma guardada como a última arma, e quando a pessoa já conseguiu fugir, resistir das dificuldades de meio mundo, muitas das vezes ela é pega, abatida através do desânimo. E falamos também que existem dois tipos de desânimo. Existe o desânimo momentâneo, fala comigo, momentâneo. Inclusive até usamos o exemplo do Vasco, e teve gente que não veio no culto hoje por causa disso, faltou o culto por causa disso. Depois o pessoal entra em contato com Maricélio, ela não está aí, entendeu? Vocês viram que semana passada ela reagiu, aí falou, não, já ganhou, já recuperou, mas perdeu de novo, pelo que me falaram, perdeu de novo, eu não sei, não acompanhou. É isso mesmo, pastor? Perdeu de novo. Pastor Marcos, domingo passado, ele se abriu, ele confessou, recebeu a cura na hora, não foi, pastor? Recebeu a cura na hora, mas ela se fechou toda, você pode ver, não está nem aí hoje, né? Brincadeira, não foi por isso que ela não veio, mas depois você fala isso para ela, pode mandar uma mensagem para ela e falar isso para ela. E então a gente aprendeu sobre desânimo momentâneo, que é aquele que acontece uma situação, no momento, desanima a gente, mas logo depois passa. Logo algumas horas depois, alguns minutos depois, ou no máximo no outro dia, aquilo já acabou e você está pronto para fazer o que tem que ser feito normalmente. Porém, tem um outro tipo de desânimo, chamado desânimo permanente, que é um desânimo que a gente adota como estilo de vida. Que todos os dias a gente vive dessa forma, desanimado. A gente não tem ânimo, a gente não está pronto para fazer mais nada do que temos que fazer. E foi contra esse desânimo que nós ensinamos semana passada. Foi contra esse tipo de desânimo que a gente instruiu para que possamos ser livres, libertos desse tipo de desânimo, desânimo permanente. E então encerramos com o exemplo de Davi, onde Davi chegou aonde estava o seu acampamento em Ziclag, e então ele chega ali, estava tudo queimado, as suas mulheres e filhos haviam sido sequestrados, e eles haviam sido saqueados, e choraram muito, porque eles não sabiam o que tinha acontecido com os seus familiares, choraram até não ter mais força nem para chorar, mas então Davi nos ensinou um mistério, uma graça que nós aprendemos aqui. Davi renovou as suas forças, Davi renovou o seu ânimo, recobrou o seu ânimo no Senhor. E depois que ele recobrou o ânimo no Senhor, ele saiu para recuperar aquilo que havia sido perdido. E logo no caminho encontra os amalequitas e recupera as esposas de todo mundo, recupera os filhos de todo mundo e recupera os seus bens também. E então retornam para a sua casa, retornam para a sua aldeia. E eu falei sobre isso. O perigo de vivermos uma vida desanimada é que nós nunca vamos recuperar aquilo que porventura nós perdemos. Quando você se entrega ao desânimo como estilo de vida, você que sofreu algumas questões na sua caminhada, alguns abates, algumas feridas, algumas tragédias, alguns prejuízos ao longo da sua caminhada como um todo, se você não se reanima no Senhor, você vai continuar desanimado a vida toda e você nunca vai ser restituído, você nunca vai recuperar ou então superar aquilo que aconteceu com você. E então Davi, por ter ido lá e recobrado, renovado o ânimo no Senhor, ele pôde então voltar para a luta, para a guerra e recuperar aquilo que ele tinha perdido. E então você que hoje sofre com alguma perda, com alguma tragédia, seja lá por essa crise que nós temos passado no nosso país, no estado, na cidade, não perca o seu ânimo. Já é suficiente aí várias outras coisas que você já perdeu. Mas o seu ânimo você não perca. Porque se existe uma possibilidade de você ser restituído, de você ser restaurado pelo Senhor, vai ser através do ânimo. O Senhor renovando o seu ânimo, você voltando a batalhar, voltando a lutar e sendo um vencedor, um vitorioso naquilo que o Senhor quer fazer sobre a sua vida. E então, semana passada, nós falamos sobre perder o ânimo e renovar o ânimo. Falamos de pessoas desanimadas e ensinamos então uma estratégia para renovarmos o ânimo. E só existe uma forma de renovar o ânimo. E como é? Na presença do Senhor.
Precisamos fazer como Davi, renovar o ânimo no Senhor. E então hoje eu quero continuar falando com você sobre essa questão do ânimo, mas hoje nós não vamos falar sobre o perder e sobre o recuperar. Hoje nós vamos falar sobre guardar o ânimo, preservar o ânimo, que é muito importante. O ânimo é uma grande virtude que o Senhor nos dá, eu vou ensinar isso para vocês. E quando nós perdemos o ânimo, nós temos lá todo um trabalho para o recuperar. E então nós podemos conservar o ânimo que temos, e quando estivermos na presença do Senhor, ao invés de recuperar o ânimo, nós podemos aumentar, nós podemos ampliar. E você vai estar a cada dia mais animado no Senhor, e você vai ver o resultado de estar a cada dia mais animado no Senhor. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês: existem 3 portas as quais entram o desânimo nas nossas vidas. Fala assim comigo: existem 3 portas, agora bate no peito assim, ó, que entram o desânimo na minha vida. E hoje eu vou aprender e vou me livrar disso. Presta atenção na primeira porta a qual o desânimo entra nas nossas vidas. São 3. Fechou, não pula por janela, não pula por chaminé, o desânimo não entra para outros lugares. Fique atento nessas 3 portas. Primeira porta: medir o tamanho do gigante. Fala comigo: medir o tamanho do gigante. Essa é a primeira porta a qual o desânimo entra nas nossas vidas. Não vamos fazer a leitura de tudo, mas eu quero só respaldar para vocês. Os espias, quando foram enviados por Moisés na terra prometida, 40 dias após haver saído do Egito, acampam, e 12 espias são enviados à terra prometida para olhar, para trazer um relatório sobre aquela terra. Os 12 voltam, e 10 voltam com relatório ruim, negativo, e 2, Josué e Caleb, voltam com relatório positivo. E qual a diferença quando você vai estudar, quando você vai fazer o levantamento do relatório, desses 2 relatórios, do mesmo lugar, mas tão diferente um dos outros? Qual a grande diferença que nós encontramos? Os 10 espias que voltaram desanimados, eles mediram os tamanhos dos gigantes que tinham na terra prometida. E então foi o que fez distorcer toda a visão sobre aquela terra. É curioso, porque os 12 voltam, e 10 voltam falando assim: a terra é até boa, mas tem um povo forte, tem gigante lá dentro, tem exército e tal, nós não temos força, nós não temos capacidade, não vamos conseguir vencê-los. Eles confessam que aquela terra é a terra que Deus prometeu, é uma terra boa, é a terra prometida, mas eles se dizem incapazes de conquistar aquela terra em função do tamanho do gigante. Porém, Josué e Caleb, que escolheram não medir o gigante, eles voltam e dizem: a terra é boa, mana leite e mel, foi a terra que Deus prometeu, tem exército sim, tem alguns gigantes, se não sei o tamanho deles, não sei quantos medem, mas a questão é que nós podemos os vencer, porque Deus nos prometeu que a gente ia vencer. Então não interessa o tamanho do gigante, nós vamos partir para cima e nós vamos vencer. E então toda a questão de ter desanimado os 10 espias parte da questão de ter medido o tamanho dos gigantes. Cada vez que você entra numa batalha, cada vez que você entra num desafio na sua vida, não interessa em qual área seja essa batalha, esse desafio, se você parar para medir gigante, irmão, você vai desanimar. Segunda-feira, quando o pessoal diz por aí que é o dia do quê? Do desânimo. É o dia mundial do desânimo. Já viu isso? Só que não tem lógica, né? Já passou por sábado, domingo, tem gente que folga sábado, domingo, tem gente que emenda, folga sexta também, né? Tem gente que folga sábado, domingo, quem não folga sábado, domingo, pelo menos um momento ele tem. Então, em comum tem as suas exceções, os plantões e tal, mas em comum, sábado e domingo é tempo de descanso. E então, pela lógica real, na segunda-feira a gente tinha que voltar bombando, mas segunda-feira o povo volta se arrastando. Tem uma pesquisa que diz que na segunda-feira, isso é uma média, tem as exceções, mas na segunda-feira as pessoas, a maioria das pessoas só dão o primeiro sorriso depois de 1h15 da tarde.
que geralmente já comeu, né? De repente tirou uma pestaninha, tirou um cochilo e tal, mas pelo menos encheu a barriga e deu o primeiro sorriso. Enquanto na terça-feira, na quarta, nos outros dias, essas pessoas dão o primeiro sorriso por volta de 9 horas da manhã. Na segunda-feira, depois de 1h15. E a pergunta é, por que isso? Segunda-feira é o Dia Mundial do Desânimo. Mas sabe por quê? Segunda-feira, quando vai trabalhar, na verdade domingo, à noite já começa. Amanhã é segunda-feira. Nossa, semana toda pela frente. Segunda, terça, quarta, quinta. Olha a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, para resolver. Começa a medir o gigante. Sabe o que acontece quando chega na segunda-feira? Chega igual aqueles 10 espias. Chega lá desanimado e fala, olha, Deus até quer me abençoar, eu sei que Ele vai me abençoar nessa semana. Eu sei que até podia conquistar alguma coisa nessa semana, mas eu não vou ter capacidade para conquistar não, porque é muita luta, é muito desafio que eu tenho para enfrentar essa semana. Então a primeira porta que entra o desânimo na sua vida, medindo gigante. Os 10 espias mediram o gigante, ficaram desanimados. Os 2 outros, Josué e Caleb, não mediram o gigante, não ficaram desanimados. Resultado disso, irmão, já ensinei várias outras vezes para vocês em outros contextos. Passa o tempo, 40 anos depois, a Bíblia nos diz que aqueles 10 espias que desanimaram morreram no deserto de praga junto com a sua família. Eles e a sua família morreram no deserto. Já aqueles outros 2 espias que não desanimaram, 40 anos depois, eles herdaram aquilo que Deus prometeu. O desânimo tem a capacidade de não deixarmos nós herdarmos, conquistarmos aquilo que Deus nos prometeu, e o desânimo tem o poder de nos matar no meio do deserto. Se você quer morrer no meio do deserto, e a Bíblia é bem clara, morreu de pragas, várias pragas mataram eles no meio do deserto. E essas pragas hoje nós damos o nome de, por exemplo, depressão, síndromes de tudo que é tipo, chikungunya, zika vírus, dengue, tem um monte de praga aí fora. E basta a gente desanimar para que muitas dessas pragas tomem conta da nossa vida. Eu não sei se você sabia disso, o seu ânimo, a sua motivação está diretamente ligado à sua imunidade. Quanto mais animado, quanto mais motivado, determinado você está, maior é a sua imunidade. Até uma gripe que às vezes você pega lá fora, você pega em função do desânimo. Quanto mais desanimado, quanto mais desmotivado você está, menor é a sua imunidade do seu corpo físico, eu estou falando. E com isso, você está suscetível a várias pragas. E então o desânimo, ele parece uma bobeira, mas o desânimo tem matado muitas pessoas. Não é à toa que é uma arma, uma ferramenta, uma estratégia de Satanás, e que é a sua principal estratégia. Gente boa que não cedeu aos vícios, à prostituição, a pecados sexuais, a pecados de violência. Gente boa, homem e mulher de Deus que driblou isso tudo, passou por isso tudo, atropelou e chegou em determinado lugar na sua caminhada, às vezes são pegos pelo desânimo. Você olha para a vida daquela pessoa, mas essa pessoa teve problema com drogas e superou. Teve problemas com questão sexual e superou. E você vê a pessoa abatida através do desânimo. A pessoa atrofiada por causa do desânimo. Então o desânimo tem o poder de nos matar no deserto. Qual a primeira porta que entra o desânimo? Medir gigante. Então não se esqueça disso. Pare de medir gigantes na sua caminhada. Davi é mais uma vez um grande exemplo nisso. Quando ele chega diante do gigante que ele foi enfrentar, todo mundo ali tinha um relatório de Golias. Inclusive a Bíblia fala o tamanho, fala o peso, fala o tamanho das armas, dá todo o relatório. Davi pouco estava se importando para isso. E Golias ainda fala com ele, ué, que isso? Pensei que havia um soldado, vem um menino desse tamanho, um nanico, ainda vem com pedra para atacar em mim, tá pensando que você vai lutar com cachorro? Não sou cachorro não. Que isso? Cachorro? Sou cachorro não. Mas então Davi fala assim, você está contra mim em nome da sua ira.
em nome da sua violência, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Não me importa o seu tamanho. O que importa é que quem mandou vai cumprir, eu vou vencer. Então não importa a ferramenta que eu vou usar, seja uma funda e uma pedra, mas eu vou vencer. Davi acerta uma pedra, derruba o gigante, põe a própria espada dele, a mesma arma que ele queria usar para matar Davi. Davi põe a sua espada e corta o pescoço dele e tira a sua cabeça fora. E então é exatamente isso que nós precisamos entender. Nós precisamos conhecer o nosso adversário, sim, conhecer o gigante que nós estamos lutando, sim, mas acima de tudo, não podemos o medir. Temos que gastar tempo acreditando naquilo que o Senhor nos mandou fazer. Aquele que nos enviou para lutar contra o gigante é fiel para nos dar vitória contra o gigante. E não ficar medindo o gigante por aí. Amém? Segunda coisa que nos desanima: medir o tamanho do deserto. Primeira, medir o tamanho do gigante. Segundo, o quê? Medir o tamanho do deserto. Elias um dia entrou no deserto de Berseba para caminhar até Horebe. Essa caminhada dava em torno de 40 dias, que foi inclusive o tempo que ele gastou. Mas pode ver que no primeiro dia, Elias se cansa, senta embaixo de uma árvore e pede para morrer. Estou falando de um profeta, um homem usado tremendamente por Deus, o homem que havia ido diante do rei e mandado o céu se fechar. E então não veio chuva nem sereno sobre Israel durante 3 anos e meio. Um homem que voltou depois diante do rei, desafiou os profetas de Baal, um deus estranho. Um homem que orou e fez com que os céus se abrissem de novo e a chuva descesse. Eu estou falando desse cara, dessa experiência, que não teve medo de desafios tremendos, de coisas tremendas. Mas quando ele entra no deserto de Berseba para caminhar 40 dias e 40 noites, no primeiro dia ele desanima, senta embaixo de uma árvore e pede para morrer. É claro que tem toda uma questão, da questão de Jezabel envolvido por trás, mas o desânimo abateu a ele naquele momento, no início da caminhada dos 40 dias no deserto. Então medir gigante nos desanima, e medir deserto também nos desanima. Meu irmão, tem um deserto para atravessar, igual essa crise que nós temos passado na nossa geração. É um deserto, tem que passar. Para de medir. Mês que vem acaba, semana que vem, depois falta mais um ano, falta tanto tempo. Não interessa. Está fazendo um tratamento, para de ficar contando os dias e as horas. Está fazendo um curso, está estudando, para de ficar cronometrando, para de ficar se ocupando, se preocupando com o tempo, porque isso vai fazer você desanimar. Quanto mais você se atentar ao tempo, mais desanimado você vai ficar. E então para de medir gigante e para de medir deserto na sua vida. Tem que caminhar, tem que atravessar esse deserto, atravessa. Seja lá o que representar, o que simbolizar esse deserto para você hoje. Para de ficar medindo, para de ficar vendo quanto tempo falta para acabar, quanto tempo, né? Aquela prestação que você tem lá, que está pagando, está colocando em dia, para de ficar contando aquele carnê, irmão. Paga esse negócio, vai orando e vai pagando e deixa tudo certo. Não adianta ficar medindo esse deserto e esse gigante não, porque daqui a pouco o negócio multiplica. Já aconteceu isso? Você vai contar um negócio e fala: gente, eu achei que tinha menos nesse carnê, parece que multiplicou. Tá achando que é só pão e peixe que multiplica? Carnê também multiplica, então para de contar. Trabalha, paga, faz o que tem que fazer e para de medir o gigante, para de medir o deserto. E a terceira porta a qual entra o desânimo na nossa vida: medir o tempo da espera. Quando nós estamos esperando, nós temos a tendência a medir o tempo, e pode ter certeza, eu não consigo te provar isso cientificamente. Einstein começou, mas só que ele não teve tempo de terminar. O próprio tempo deu uma pernada nele e ele não teve tempo de terminar para provar alguns estudos sobre o tempo. Mas eu garanto para você que o tempo corre diferente para as pessoas. Que é isso que você está falando? Eu estou falando sério. 1 minuto esperando é uma coisa. 1 minuto, por exemplo, de entretenimento, 1 minuto nas redes sociais
é outra coisa. Quando você está 1 minuto esperando alguém, aquilo parece uma eternidade. Parece 1 hora, sim ou não? O minuto para quem está esperando é diferente, irmão. Acontece alguma coisa no relógio que não corre da mesma forma para o outro. Ó, marquei com o Wallace, estou aqui esperando o Wallace para conversar comigo. Não é indireta não, irmão, tá? Senão você vai achar que é indireta e depois no final do culto tem certeza que ele vai vir reclamar comigo. Poxa, pastor, falou aquilo, tá com o coração ferido, hein? Foi algum dia, é sempre assim, tá com o coração ferido, só porque eu deixei você esperando, não sei o quê. Então não é não, eu vi você aqui na minha frente, estou usando exemplo de você. Marquei com o Wallace aqui para ele vir aqui me encontrar para alguma coisa. Marquei 9 horas. Quando der 9 horas, a partir daí, 1 minuto para o Wallace, que está no caminho, está lá na ponte da Barra. 1 minuto para o Wallace passa muito rápido. 1 minuto ele não consegue atravessar a ponte, não consegue descer a ponte. Agora 1 minuto para mim parece um dia. Eu falo, gente, marquei com o Wallace desde ontem. E até hoje ele não está aqui, até hoje não apareceu. É o mesmo 1 minuto, irmão. 1 minuto para ele que está lá e 1 minuto para mim que está aqui. Mas para ele passa muito rápido, ele vai demorar mais 15 minutos para chegar aqui. Para ele 15 minutos vai ser assim, ó, 15 segundos. Mas para eu que estiver aqui esperando, 15 minutos vai ser uma eternidade. E ele me conhece, sabe que vai tomar uma bronca se atrasar 15 minutos, né? Geralmente ele chega 15 minutos antes, tá bom? Se atrasar 15 minutos ele sabe como é que funciona. E então medir o tempo de espera é uma outra porta que abre para a entrada do desânimo nas nossas vidas. Presta atenção nisso. Um dia Moisés prometeu uma terra chamada Hebron para Caleb. Eles estavam diante dessa terra, inclusive foi naquele acontecimento lá, quando foram espiar a terra prometida. E Moisés, nesse momento, promete essa terra a Caleb. Caleb, está vendo essa região toda? Eu vou dar para você por herança e vou dar para sua família. E Caleb recebeu, tomou posse, mas Moisés ainda não deu aquela terra fisicamente para ele. Não passou para o nome dele o documento e ele não pôde entrar naquela terra. Foram caminhar 40 anos no deserto. Ao longo desses 40 anos, Moisés morreu. Quem assume agora a liderança é Josué. E depois desses 40 anos, eles voltam para a mesma terra, para o mesmo lugar. E chegam lá naquele lugar, Josué lembra, olha para Caleb e fala assim: um dia Moisés te prometeu essa terra, não prometeu? Ele falou, prometeu. E então Josué, para honrar aquilo que o seu líder e o seu Deus haviam determinado, ele fala assim, então pronto, já que nós estamos aqui diante dessa terra, a partir de hoje eu vou te dar essa terra. E aí, você gostou de receber a terra? Caleb olha para... Estou contemporizando, trazendo para o seu entendimento para ficar mais fácil. Caleb olha para Josué e fala assim, Josué, você é testemunha, você estava junto. Há 40 anos atrás, quando eu tinha apenas 40 anos, Moisés me ofereceu essa terra, me prometeu essa terra. Passaram então mais 40, e até ele entrar nessa terra mais 5 anos, 45 anos se passaram. E hoje eu não tenho mais 40 anos de idade, hoje eu tenho 85 anos. Veja que quando Moisés fez a promessa para Caleb, ele já tinha 40 anos de idade. E quando ele recebe a terra de Josué, ele tem agora 85 anos de idade. 45 anos se passaram. Porém, eu continuo tão firme hoje como no dia em que recebi a promessa. Continuo tão animado, tão determinado, continuo motivado, continuo tão firme hoje como no dia que recebi a promessa. E ele mostra para mim e para você que é possível atravessar o tempo que for, mas não perder a motivação, não perder o ânimo, não perder a determinação diante daquilo que Deus nos promete. Mas tem pessoas que medem gigante e desanimam. Tem pessoas que medem deserto e desanimam. Tem pessoas que medem demais o tempo e desanimam. E então, nessa noite, você recebe um conselho. Não quer que o desânimo entre na sua vida? Pare de medir gigante, deserto e tempo. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, para de medir o gigante, o deserto e o tempo da espera. Entendeu? Porque são essas
as portas de entrada do desânimo na sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, por favor. Depois de Salmos, você que de repente ainda está com a Bíblia aberta em Salmos, Provérbios capítulo 4. Quem decorou? Quais são os 3 gigantes aí? Quais são as 3 portas que entram o desânimo na nossa vida? Já falei o primeiro. Hã? Ó, tem gente que já sabe, tem gente que aprendeu, viu? Legal isso. Tem gente que não, mas tem gente que já sabe. De novo, fala mais forte. A equipe de mídia depois vai te dar uma colher de chá e vai postar esse negócio, vai colocar lá depois na internet para você. Gigante, deserto e tempo de espera. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Falei para vocês que hoje nós estamos aprendendo não a renovar o ânimo, mas estamos aprendendo o quê? Preservar o ânimo. Semana passada eu falei sobre aquelas pessoas que perderam o ânimo e ir lá e recuperar o ânimo aonde? No Senhor. Hoje eu estou falando sobre termos o ânimo, recuperarmos o ânimo no Senhor e agora preservar o ânimo. E para preservar o ânimo te ensinei já uma estratégia. Não medir gigante, não medir deserto e não medir tempo de espera. Provérbios 4, 23, que vai continuar nos ensinando acerca disso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procedem as fontes, está no plural, de vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Nós estamos aqui hoje para fazer mais uma comparação através desse versículo. Aprendemos semana passada, através do apóstolo Paulo, que existe um grupo de pessoas que não desanima, que o seu corpo físico envelhece, mas o seu corpo interior, que é a sua alma, ela se renova a cada dia no Senhor. Então o apóstolo Paulo já nos chama a atenção, nos leva a percebermos a importância de cuidarmos das nossas emoções, da nossa alma. E aqui, Provérbios, Salomão, em sua inspiração divina, nos ensina o seguinte: sobre tudo que se deve guardar. Ou seja, nós temos muitas coisas valiosas, preciosas, que nós devemos guardar e guardar com muito cuidado. Sim ou não? Experimenta deixar uma coisa preciosa, valiosa, largada, para você ver o que vai acontecer. Vai acontecer o quê? Hã? Vai o quê? Perdeu. É só aqui na Praia Campista que acontece isso? Lá no seu bairro não acontece isso não? Deixa lá fora, largado. É impressionante, né? Esses dias eu vi uma reportagem. O cara roubou um carro, aí a polícia conseguiu ir atrás dele, perseguiu, apanhou ele, prendeu ele, recuperou o carro e ele foi dar entrevista, né? Aí o repórter perguntou: por que você roubou esse carro? Não sabia que tinha dono não. O quê? Não sabia que tinha dono não. Tava aberto com a chave dentro, não sabia de quem era. Aí eu falei: ah, legal. Não sabe de quem era, tá aberto, tá com a chave, apanha e vai embora, né? Porque é assim que funciona o caráter de algumas pessoas. Então deixa uma coisa valiosa, preciosa, largada para você ver se dura alguns minutos. Não dura. Tem que estar o quê? Guardado, e muito bem guardado, por sinal. Que muitas das vezes, inclusive, toda a segurança que a gente usa, mesmo assim, a gente tem problema. Então, Salomão diz, tem muitas coisas que tem que ser guardadas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração. De tudo que é valioso, de tudo que é precioso, que você tem guardado, e guardado com muita segurança, Salomão te dá um conselho: o seu coração tem que estar em primeiro lugar. Se você usa segurança, você usa força para guardar os seus bens físicos, materiais, está ótimo, não tem nada de errado nisso. Mas você precisa desprender também de maior força para guardar o que você tem de maior precioso, o que é o seu coração. E a pergunta é essa: por que guardar o coração? Porque dele procedem as fontes
de vida. Quem quer viver muito? Quem quer ter longevidade aqui, levanta a sua mão. Quem não quiser, vem aqui que eu já vou orar já para o Senhor levar, né? Abençoar, leva o teu servo em paz. Fazer a extrema-unção logo, né? Todo mundo aqui quer longevidade. Se queremos longevidade, nós precisamos de fonte de vida. Para você ter água sempre, ter sempre água para beber, você precisa estar em uma fonte de água. Você precisa ter uma fonte de água. Na sua casa, a torneira da sua casa é uma fonte de água. Se a fornecedora cortar o fornecimento, cortou a fonte e acabou. Se você continuar naquele lugar, você vai morrer, porque a água é uma fonte de vida. Então ele usa um exemplo. Você tem que guardar o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então ele nos diz que existem algumas coisas de vital importância, ou seja, que determina a nossa vida e a nossa morte, que estão guardadas no coração, irmão. Existem coisas que determinam a nossa vida ou a nossa morte, que estão guardadas no nosso coração. Dele procedem as fontes de vida. Então tem coisas que nós dependemos para viver e para sobreviver, que flui, que sai do nosso coração. E quando não guardamos, quando não preservamos o nosso coração, o que é que acontece? Nós perdemos essa fonte, nós perdemos essa alimentação. Nós podemos perceber claramente que aqui está sendo feita uma alusão. Então agora vai ser uma aula, uma pregação sobre cardiologista, né? Cardiologia. Não, não é isso. Salomão está falando guardar o coração para não comer gordura, que também faz mal ao coração, não comer muito sal, que também faz mal ao coração. Tem um monte de coisa que faz mal ao coração. Mas Salomão não está falando do coração físico, assim como o apóstolo Paulo, quando nós estudamos semana passada, não estava falando também de coisas físicas. Ele falou, o homem físico envelhece, mas o homem interior ele pode ser renovado. E aqui Salomão não está falando desse coração aqui de carne, que bombeia sangue para o corpo todo, e que realmente é vital. Se o coração parar, já era. Esse tempo atrás, Jadassa era bem menorzinha, botou a mão assim e falou assim, aqui papai, bota a mão aqui. Falei que foi assustado. Meu coração está batendo. Falei, graças a Deus, né? Por isso que a gente está aqui conversando. Senão não estava conversando, né? Porque se o coração para, morreu. Mas Salomão não está falando do coração físico. Salomão está falando de algo por trás disso. Salomão está fazendo também uma alusão à nossa alma. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Trocando a palavra para você entender. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a sua alma. Porque dela procedem as fontes de vida. Na sua alma tem fonte de vida. Coisas que nascem, que fluem da sua alma, que vão determinar a sua vida ou a sua morte. Ou o seu desfalecimento e depois o falecimento. A gente vai desfalecendo. Quando não temos a fonte de vida, a água, por exemplo, vai entrando em desidratação até o falecimento. E isso acontece conosco. Quando não cuidamos das nossas emoções, nós vamos desfalecendo até falecer. Já falei para vocês que até a nossa imunidade ela baixa também. E então, quando nós falamos isso, nós precisamos entender que o ânimo é uma dessas fontes de vida. Fala assim, o ânimo é uma das fontes de vida que Salomão está dizendo aqui. Salomão falou, sobretudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procede algumas fontes, várias fontes de vida. E o ânimo é uma dessas fontes que Salomão diz que nós devemos guardar, porque está associado à nossa alma, está associado ao que o apóstolo Paulo também já explicou sobre a nossa alma. Então precisamos guardar o nosso coração, porque deles flui o ânimo. Preste atenção numa coisa, o ânimo não é físico. Você já ouviu essa expressão, mas eu duvido que você já achou esse negócio. Vou ter que dar uma injeção de ânimo em fulano. Já ouviu essa expressão? Injeção de ânimo, já? Mas você já tomou injeção de ânimo alguma vez? Nem eu. Já chega da gripe, dos outros negócios que tem que tomar, né? Antitetânica, febre amarela, já chega, né?
Mas agora injeção de ânimo, eu nunca vi. Tem enfermeira aqui. Já aplicou injeção de ânimo em alguém? Hã? Mas existe a expressão, vou dar uma injeção de ânimo. O ânimo não é físico, o ânimo não é externo. Não existe remédio, não existe injeção. O ânimo é interno. E aonde está guardado o ânimo? No nosso coração. E então, quando guardamos o nosso coração, o ânimo fica guardado. Quando nós expomos o nosso coração, o ânimo vai embora. E então, por isso a importância de guardar o nosso coração, porque ele tem fontes, ele tem aquilo que nós precisamos para viver bem, e então precisamos guardar por isso. E o ânimo é uma dessas fontes que Salomão está falando. E em termos de guardar o nosso coração, para que o ânimo seja guardado, tem uma estratégia muito boa. Por exemplo, se você pegar uma carne e deixar fora da geladeira, principalmente nessa região tropical que a gente vive, eu acredito que no máximo em 24 horas aquela carne vai estragar, vai apodrecer. Sim ou não? E qualquer outra coisa que você deixar fora da geladeira vai estragar mais rápido. Porém, quando você coloca na geladeira, que é uma ferramenta para preservar, ela aumenta o tempo de vida daquilo ali. Essa mesma carne, se você colocar na geladeira, vai durar de repente semanas. Se você colocar então no congelador ou no freezer, vai durar meses. E então existe uma ferramenta para preservar aquilo que nós temos, que é, por exemplo, a geladeira. E então o ânimo, ele também precisa ser preservado, ele é sensível, ele é muito importante, mas ele é sensível. E então ele precisa ser preservado, ele precisa ser guardado. E tem uma coisa que preserva, que guarda, que funciona como uma geladeira para o nosso ânimo. É chamada motivação. Fala assim, motivação. Já ouviu essa palavra em todos os lugares aí? Já ouviu essa palavra pelo mundo afora? Pede para trocar aí, Léo, a imagem, por favor. Você já ouviu essa palavra por aí? Motivação. Essa palavra ela é importante, mas não a questão da palavra, o resultado dela é importante. Existem hoje muitas palestras motivacionais, existem cursos motivacionais, muitas coisas. Primeiro, deixa eu te ensinar o que é motivação, o que significa motivação. É uma definição complexa, mas eu vou te explicar e você vai entender. É um fenômeno emocional e biológico. Então, um fenômeno, primeiro, emocional. Motivação é o quê? Emocional. Tá percebendo? Por isso que não existe injeção de ânimo, porque a motivação é emocional. Um fenômeno emocional que repercute no corpo biológico, no corpo físico. Responsável por iniciar e manter comportamentos relacionados ao cumprimento de um objetivo. Então é um fenômeno biológico, um fenômeno emocional que traz repercussão biológica. E isso tem como objetivo mudar o nosso comportamento. E que comportamento? Diante de metas, diante de objetivos. Então, quando eu tenho uma meta, eu me motivo, então eu mudo o meu comportamento para trabalhar de acordo com aquela meta. Tipo um carro. Você tem que subir um morro, então você sabe que você precisa acelerar mais. Quando você acelera o carro, é como se você estivesse motivando ele. Ele estava em uma determinada velocidade, ele estava em um determinado giro, o motor estava fazendo uma determinada força, mas diante de um desafio maior à sua frente, se você não acelerar mais o carro, o que vai acontecer? O carro vai começar a pular no morro, até morrer e descer, né? Como diz os mineiros, arredar para trás. Aí o negócio vai ficar feio, vai ficar complicado, né? Os homens aqui sabem bem o que é isso. As mulheres não, né? Elas nunca deixaram o carro morrer na subida do morro, né? Só os homens que sabem o que é isso. E então, o que você precisa? Acelerar o carro. Por que você vai acelerar? Porque você tem um desafio maior na frente. Então, a motivação é exatamente isso. Quando você tem uma meta, um objetivo, você precisa de uma maior motivação para que você consiga cumprir aquela meta, aquele objetivo. Então isso produz
um resultado químico, biológico no seu corpo, e você acaba tendo uma explosão maior por causa disso, e você consegue cumprir aquilo que está determinado. Para os atletas, para o mundo de todos os atletas, seja lá qual esporte ele pratica, a motivação é o grande diferencial. Porque hoje qualidade técnica é muito equilibrado, entendeu? Treinamento hoje é muito equilibrado. Todo mundo tem acesso a isso tudo. Um dos grandes fatores que determinam os resultados no mundo dos esportes é a motivação. Quem estiver com maior motivação naquele momento terá a maior explosão e vai conseguir atingir com mais eficiência aquele resultado que foi programado. E então a motivação, ela guarda o ânimo. Quando temos o ânimo e nos mantemos motivados, o ânimo fica guardado. Mas quando nós perdemos a motivação, andamos desmotivados, o nosso ânimo vai embora. E eu fiz essa imagem aqui só para você entender o que é essa palavra motivação. Porque é uma palavra que a gente fala tanto, ouve tanto falar, e às vezes a gente não conhece ela, não sabe ela legal. Motivação. Olha lá, eu dividi ali em cima para você entender. Motivo para ação. Isso é motivação. Às vezes a gente confunde motivação com impulso. Você acha que motivação, alguém fala, vai, você consegue, e te empurrar, te dar uma ajuda. Isso é impulso, motivação é outra coisa. Qual é a diferença de impulso para motivação? Impulso é algo externo. Então quando alguém te dá um empurrão, quando alguém te dá uma força externa, um estímulo externo, isso é impulso. Mas nós não precisamos de impulso, sabe? Porque às vezes a gente precisa até de um impulso. Mas o que mantém, o que nos sustenta, não é o impulso. Não é essa coisa, esse estímulo que acontece fora da gente, porque o impulso acaba. A lei da física fala sobre isso, nós estamos expostos à gravidade. E você já brincou, e você sabe que se você empurrar qualquer coisa, empurrar um carrinho de rolemã, se você jogar um carrinho no chão, jogar uma bola que seja, você vai dar um impulso, vai colocar uma energia nela, mas daqui a alguns metros vai parar. Por que parou? Porque a força da gravidade física freou aquilo ali. Então o impulso é muito legal, mas o impulso tem uma validade muito pequena, muito limitada. Por isso o impulso não nos leva longe. Mas a motivação, diferente do impulso, é um estímulo interno. O estímulo externo, ele acaba rápido. Mas o estímulo interno, ele é permanente, ele dura. E você pode ver pessoas que conquistaram, que venceram, que superaram, pessoas que têm testemunho de superação na sua vida. Você pode ver que a principal questão do seu testemunho é a sua motivação. Se animaram no Senhor, estiveram motivados e conseguiram conquistar aquilo que foi determinado, aquilo que ela estabeleceu. Então nós precisamos no dia a dia de motivo para ação. Então coloquei ali uma imagem com um buraco, com um vale na frente, e aquela pessoa tinha um motivo. Qual é o motivo? Chegar do outro lado. Então ela precisou de uma ação. E qual foi a ação? Pular. Se tivesse chão ali, ela não teria essa motivação. Motivação é isso, é o resultado de uma necessidade e de uma ação, de uma decisão que você tem que ter. E o problema todo é que hoje em dia, diante dos desafios, voltando à história do gigante, do deserto e do tempo, quando esses gigantes crescem na nossa vida, nós deixamos de ter uma ação. Embora tenhamos na nossa frente um motivo para agir, mas nós não agimos. É onde nós desanimamos, desmotivamos. Porque encontramos aquele buraco e então diante disso nós paramos. E é exatamente o que precisa mudar na sua vida. Porque se fosse só uma questão externa, não faria sentido a gente ver tantos atletas paralímpicos por aí. E o curioso é que os caras conseguem recordes maiores do que nós que não temos, às vezes, uma deficiência física. Esse tempo atrás, o Bolt, que é o homem mais rápido do mundo, foi correr com um corredor paralímpico
ficou para trás, comeu poeira. O cara com aquela perna de ferro, um negócio, um gancho, uma mola assim, ó, aquilo vai quicando, vai dando impulso, o cara foi embora, o homem mais rápido do mundo ficou para trás, irmão. E a pergunta é exatamente essa. Esse cara não tinha tudo para estar lá numa cadeira de roda, na cama em casa, reclamando, mas foi mais rápido do que o homem mais rápido do mundo. E a pergunta é a coisa externa que fez isso com ele? Não é a coisa interna, é a motivação. Ele entendeu que tem uma coisa que ele precisa guardar aqui dentro, que é aquilo ali da vida, da velocidade, da conquista para ele, e ele resolveu usar aquilo que está dentro dele. Foi alguém que empurrou ele e ele foi mais rápido do que o Bolt? Não foi. Foi o que estava dentro dele que causou aquele resultado. Presta atenção. Tudo que acontece de fora, externamente, dura pouco. Mas aquilo que acontece de dentro para fora dura muito e tem a maior potência. Sabe qual é um dos fenômenos mais indomáveis da natureza? A erupção de um vulcão. E nós temos visto aí que tem um que está em plena atividade nesse momento. Ninguém consegue parar. Não tem bombeiro, não tem água, não tem ninguém para soprar nada. Só foge, só sai de perto. Porque é impossível conter a erupção de um vulcão. E olha que toda a tecnologia que nós temos hoje nesse mundo globalizado, podia estudar uma rolha, uma tampa, colocar lá na boca do vulcão, né? Ia cuspir rolha e todo mundo para fora. Você ia ver o problema que ia dar. Mas a nossa tecnologia não consegue conter um vulcão, sabe por quê? Porque é de dentro para fora. É uma coisa que acontece lá dentro, é um fenômeno, é uma reação que ninguém sabe explicar também. Química que vai acontecendo lá dentro, os gases vão aumentando, a pressão vai aumentando, a temperatura vai aumentando, a ponto de explodir e ninguém conseguir conter mais. Isso é motivação. Isso é algo que acontece dentro de nós. Não adianta, porque às vezes a gente assiste uma palestra, às vezes assiste um curso, às vezes recebe uma notícia. Tudo isso são estímulos externos, são só impulsos que daqui a um dia, daqui a uma semana vai acabar. É muito legal participar do 120, é muito legal participar do encontro com Deus, de Impacto Vida, de retiro, você volta bombando, mas isso é só impulso, são só coisas externas, porque daqui a pouco a gravidade rouba a sua velocidade. Mas quando no dia a dia você se propõe a fazer o que Paulo falou, o que Davi falou, cuidar do seu coração, da sua alma e renovar o ânimo no Senhor no dia a dia, acontece uma erupção na sua vida. Você vira um furacão, você vira um vulcão em erupção e ninguém consegue te parar, ninguém consegue te conter, porque tem uma coisa que acontece dentro de você e vem para o lado de fora. E tem uma frase muito famosa que a gente fala aqui há um tempo atrás. E quem se lembra da frase, por favor, pode me ajudar agora. Nada acontece... Nada acontece fora que antes não aconteça dentro. Essa é uma máxima que nós carregamos na nossa vida. Nada acontece externamente que não inicie dentro de mim. E é isso que Paulo está falando, é isso que Salomão está falando. Vamos assistir um vídeo, quero mostrar algo para vocês. Preste bastante atenção, por favor. Vir a reconciliação. Se o pior